Mesmo. e e Edenilson, o Christian Oliveira, que o Bernardo elogiou bastante, o Batshuayi e o Pavon. Eu estava olhando em alguns colegas que cobrem o Grêmio, existe uma dúvida, o Mano pode dobrar essa centroavança, tá? É optar Pavon ou Carlos Vinícius. Oxi, será que eu tô vendo errado? Cadê o Arrascaeta? Só tem 9 ali. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 9 na linha. Tá errado isso aí, hein? Oxi, dá uma arrumada aí. Falei, pronto, cadê o Arrascaeta? Você não pode ficar de fora não, pô. Melhor do time, depois do Jorginho. O Jorginho é dúvida, né? Mas vamos ver o que eles vão falar. Carlos Vinícius, para quem não lembra, centroavante, que foi do Benfica, jogou na Inglaterra, né? Centroavante brasileiro. Então, pode ser, existe uma chance também do Mano dobrar ali o Bright White com o Carlos Vinícius, né? Fazer uma dobradinha. Aí eu não sei se o Kiko Oliveira, se ele viria um pouco mais para o meio, aí, ou abriria o Edenilson um pouco mais para a direita, enfim, aí eu não sei como é que o Mano faria. Mas existe essa dúvida. Provável Flamengo aí, Rossi, Varela, existe uma possibilidade do Royal, mas deve ser o Varela. Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Alan, né, caso o Jorginho não jogue. Saul, Plata, Samuel Lino e Pedro. Esse é o provável Flamengo. Bernardo, quero te perguntar duas coisas sobre a questão do Jorginho. Primeiro, qual o tamanho, quanto pode impactar no jogo de hoje a ausência do Jorginho nessa partida, né? E sem o Jorginho, caso o Jorginho não comece jogando, eu até acho que ele tem chance, a não ser que ele, se ele não sentir dor, eu acho até que tem chance porque vem data FIFA. Então, o Flamengo joga e como ele não foi convocado para a Itália, né, o Jorginho teria mais tempo aí para descansar, repousar e etc. Mas enfim, ele está como dúvida. Caso ele não jogue, qual o tamanho aí desse desfalque e quem você tem? O Everton Araújo, tem o Alan, tem o Dela Cruz, não sei se ficaria um meio campo ali, se você acredita que ficaria um meio campo sem muita pegada, enfim. Fica à vontade. Assim, não tem nem o que falar, porque a discrepância, o abismo técnico entre Saul e Alan é muito grande, cara. Assim como em relação ao Everton Araújo também. Pô, e aí é duro, né? Porque o Flamengo tem 6 jogadores para essa posição hoje. Saul, Jorginho, Pulgar, De La Cruz, Everton Araújo e Alan. E os dois últimos que eu citei estão na terceira prateleira aí de volantes do Flamengo, né? Já pensou? É duro isso, cara. Então, eu acho que se o Jorginho, claro, o Jorginho só não deve ir pro jogo se alguém chegar ali dentro e falar, ó, o cara tá na iminência de estourar. Aí não pode ir pro jogo. E aí tem Libertadores, se bem que depois da data FIFA tem Copa do Brasil, e o Flamengo tá fora da Copa do Brasil, né? Só jogaria daqui 2 finais de semana. Essa data FIFA é insuportável, né? Mas a questão é essa em relação ao Jorginho. Então, tem que botar o De La Cruz pra jogar. Ele já entrou contra o Internacional no jogo 3x1. Né? Já entrou lá, então. E tem um jogo, cara. Precisa jogar. Ah, mas não tá em condição, não tem ritmo de jogo. Como é que ele vai adquirir ritmo de jogo? Jogando. Ah, mas o jogo contra o Grêmio é muito importante. Todos os jogos no Campeonato Brasileiro de pontos corridos são importantes. Não é que ele tá jogando, entrando no mata-mata, numa roubada danada, jogar lá em La Plata contra o Estudiantes, com um jogo pegado pra caramba. Não. Ele vai jogar uma partida de pontos corridos contra o Grêmio, no Maracanã. Então, tudo bem, pode ser um jogo pegado, eu acho que vai ter, mas ele precisa de um jogo na hora, cara. Não dá pra colocá-lo no formol nesse momento, no plástico bolha, sabe? Porque, em tese, ele não é titular do time mais. Vamos só botar pro jogo. E outra coisa, se der pra nossa produção aí, pro grande Felipe botar na tela os campos, né, de Grêmio e Flamengo, né, no que diz respeito. Deixa eu só, Bernardo, só chamar a atenção, porque falaram aqui, tem 10 no campo. Realmente, falta o Arrascaeta ali, tá? É o Arrascaeta que não tá no campo. Realmente o Flamengo tá com 10. Faltou o Arrascaeta. E eu pra caramba aí, sempre tem, mano. Exatamente. Mas vamos aqui falar rapidamente sobre o Grêmio, porque tem uma questão aqui. Se ele jogar com Wagner, Leonardo e Kahneman,
O Mano vai colocar 2 zagueiros canhotos em campo. Ele tem o Gemerson. Mas acharia curioso ver uma formação do Grêmio com 2 zagueiros canhotos, né? O Wagner Leonardo e o Kahneman, né? Por isso que eu acho que de repente ele coloca aí o recém-chegado Escobar, né? Escobar não, perdão, Noriega, para ser titular do time do Grêmio hoje. O Noriega, que a função principal dele é ser volante, né? E ele joga também nessa ele pode posição. jogar de zagueiro, né? O Gemerson tá aqui ainda, tá? Conferir aqui agora, o Gemerson ainda tá no Grêmio. Boa, garoto, boa. O que eu tinha visto, só para concluir, que poderia ser o Gemerson e o Wagner Leonardo. Vamos ver. Até porque o Kahneman eu tava naquela dúvida, né? Porque eu tinha lido também que ele tava suspenso, né? Parece que, enfim, no campinho do GE aí, o Kahneman tá escalado. Ô, Roque, tamanho da ausência do Jorginho, caso seja confirmado, qual o tamanho dessa ausência, né? O Jorginho que se tornou um jogador, eu acho que fundamental já nesse Flamengo, né? Em várias questões. A galera tá perguntando, cadê o Arrascaeta? Galera, eu já comentei, tem um Arrascaeta ali, tá invisível, né? O Arrascaeta tá ali como amigo do Canteiros, tá? Então, imagine... o Gasparzinho, o amigo... Imaginem ele ali no meio, tá? Qual o tamanho da ausência do Jorginho, caso seja confirmado, Roque? Com quem você iria aí nessa volância aí hoje, caso o Jorginho não jogue? Eu iria com o De La Cruz sem pensar 2 vezes. Eu acho que foi o que o Bernardo falou, né? Nós temos 6 na função, na posição, mas nós temos 4 que são nota 8 para cima. E isso aí faz com que os outros 2, com todo respeito a eles, imediatamente sejam o suplente do suplente. Então, o reserva imediato hoje tem que ser o De La Cruz. E até uma forma também de entender como é que seria essa dinâmica do De La Cruz em campo, né? E essa falta do Jorginho, cara, eu acho que o Flamengo fez um jogo sem o Jorginho, se eu não me engano agora, porque ele foi poupado, porque ele tinha feito 10 consecutivos, eu só não me recordo qual foi o jogo exato. Se eu não me engano foi contra o Mirassol. Me corrija se eu estiver errado. Acho que o Mirassol ele estava suspenso, né? Era isso? Suspenso ou poupado, porque ele tinha feito 10 seguidos, eu acho. Eu vou checar isso aqui e já te falo. Peraí. E o Flamengo sofreu pra caramba contra o Mirassol pra poder criar. Tanto que o Felipe Luiz ele fala que o Flamengo perde o meio campo. Se eu não me engano... Eu acho que jogou Everton e Alan, não foi? Everton e Alan contra o Mirassol. O Jorginho estava suspenso, de fato. Então assim, o tamanho hoje da falta que o Jorginho pode fazer ao Flamengo é justamente nessa construção desse meio-campo do Flamengo. Né? É aquele cara que ele dita o ritmo. O Jorginho, ele é o senhor do meio-campo. Hoje, se eu tivesse que chegar e falar assim, para você responder uma pergunta, qual é o jogador hoje que mais domina o meio-campo do futebol brasileiro? Jorginho. É o Jorginho. Cara, eu vou falar uma parada aqui, eu não sei se vocês vão achar que é loucura minha. Jorginho não é o melhor jogador do futebol brasileiro hoje, não, gente? Pode ser. Jogando aqui no Brasil? Jogando aqui no Brasil? Isso. Porque a gente tem muito. A gente leva muito pro lado que sempre o melhor jogador do futebol brasileiro, o melhor jogador é sempre o cara que tá fazendo gol ou que tá dando assistência. Mas, tipo assim, eu acho que se você pegar os melhores centroavantes do Brasil, os melhores meias do Brasil, os melhores pontas do Brasil, eu acho que tem um equilíbrio maior do que se você pegar os melhores volantes do Brasil. Cara, eu vejo o Jorginho com uma distância gigantesca para qualquer outro. É brincadeira. Eu não consigo falar quem é hoje a distância dele para o segundo melhor volante do Brasil, que para mim já começa a despontar como o próprio Saul, que se ele continuar nessa forma, e mesmo assim é muito grande. De outros clubes eu não consigo ver. No Palmeiras, quem seria hoje um volante que chegaria próximo ao Jorginho ali? Ah, não tem, cara. Pô, até porque saiu o Richard Rios, que estava jogando bem. O Martínez, que o Palmeiras contratou, eu acho um jogador regular. E o próprio Aníbal, que oscila muito, tanto que perdeu a posição. Talvez o André, se jogar de segundo volante, conseguir performar, que eu já acho que não vai ser, mas é outro papo, pode chegar próximo. Mas o Jorginho, hoje, disparadamente, é a melhor contratação do futebol brasileiro. Isso aí eu acho que talvez... Eu acho que talvez ele seja... Eu repito, eu não sei se eu estou exagerando, mas eu acho que talvez não é volante. Talvez eu acho que ele seja o melhor jogador do nosso futebol. E essa questão de ser o melhor jogador não vão definir também. E
concordo contigo, porque de fato ele não é o cara que faz o gol. E te digo mais, se ele não fosse esse cara tão acima da média, ele poderia estar jogando o que está jogando, que ia passar despercebido. Porque propriamente a função de volante, como você disse, não é aquela função determinante, mas o Jorginho ele se faz determinante dentro do jogo. Ele se faz determinante. O Jorginho ele consegue ser protagonista, ele se faz protagonista. Então eu acho que não ter o Jorginho, o Flamengo perde muito. Mas o Flamengo pode ganhar uma dinâmica diferente de jogo, e aí eu espero que esse jogador esteja num bom dia e recupere a sua qualidade, que é com o De La Cruz, da outra dinâmica de jogo. E a minha vontade era ver em algum momento, claro, todos em excelentes condições, era ver Jorginho e De La Cruz, os dois em alto nível. Para poder fazer esse revezamento ali com o Saul, que a gente sabe que é um jogador que ele tem menos condições, como eu posso dizer, menos condições físicas de aguentar tantos jogos do que o Jorginho. Então, hoje, eu iria de Saul e De La Cruz, para a gente poder ver essa dinâmica também. O Saul poderia fazer o primeiro volante, que ele tem qualidade para isso também. Né? E, no contexto geral, para mim, a falta do Jorginho é você perder o seu melhor jogador, melhor contratação do campeonato, tá fora de um jogo. É esse nível, só para o pessoal entender o que eu considero. Galera, o Jorginho é o melhor volante que tem no Campeonato Brasileiro, né? Você pode ver o Flamengo quando joga sem ele, que nem jogou contra o Mirassol. Sofreu, né? Sofreu para poder criar as jogadas. Mas jogando sem ele, vamos ver como que vai ser hoje. Porque ele é dúvida, né? Ninguém sabe ainda se vai jogar pouco tempo, se vai entrar ou se nem vai entrar, ninguém sabe. Mas jogando com ele é um, jogando sem ele é outro. E para mim ele é que hoje em dia o mais valorizado é o atacante, né? O mais valorizado é o cara marcador de gol. Futebol é assim. Mas para mim, o Jorginho é o melhor jogador que atua no Brasil hoje. Melhor jogador, Jorginho. Mas vamos ver como vai ser. Eu acredito que vai ser outro massacre, 3-0, 4-0. Vamos ver como vai ser. É isso aí, galera. Até a próxima e fica ligado que todo dia sai notícia do Mengão aqui. Falou.